Divino Mestre Jesus, amigo, irmão incondicional dos nossos espíritos, a Ti agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de uma jornada iluminada e abençoada de trabalho e de estudos neste dia. Que possamos, em conjunto, no clima da amizade, da fraternidade, operar nas linhas do entendimento superior, abrindo nossos corações para a inspiração do alto, para a orientação dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, que sempre se postam ao nosso lado solicitamente para nos amparar, proteger, inspirar, para que alcancemos o melhor resultado nesta oportunidade, tendo em vista, tendo em perspectiva a reunião mediúnica da noite, onde o que estamos aqui trabalhando em termos de sentimentos e de apontamentos serão utilizados formando um piso para o trabalho de acolhimento, de amparo aos nossos irmãos desencarnados. As tuas vibrações de paz, de compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, vou projetar a tela. Semana passada, amigos, eu projetei a tela, parece que ela não entrou. Ela ficou aparecendo aqui para mim, mas acho que ela não apareceu no vídeo. Se acontecer isso aí, vocês me falam, tá? Ok. A tela está aparecendo? Está. Então, muito bem. Nós vamos hoje caminhar para o versículo 17 do Apocalipse, do capítulo 16. Então vamos lá, fazer aquela leitura que sempre fazemos, nos posicionando no texto. Apocalipse capítulo 16, versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E o 21º, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Muito bem. Nós então hoje vamos trabalhar o versículo 17, o versículo que trabalha o sétimo anjo, o último lance da semana que estamos inseridos presentemente. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E o sétimo anjo define a entrada no sétimo lance do ciclo setenário, especificamente a sétimo dia da última semana adâmica. Quando Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, na questão 51, em que época viveu Adão, os Espíritos responderam
aproximadamente na época em que li as Sinalais, 4.000 a.C., nós já temos trabalhado esse assunto já desde o início do Apocalipse. Kardec entendia tranquilamente que Adão simboliza um ciclo de evolução, a raça adâmica. Ele trabalha esse assunto no livro A Gênese, no capítulo 11. E Emmanuel traz-nos novos apontamentos que abrem o entendimento no livro A Caminho da Luz. Embora nós sabemos que temos irmãos no nosso movimento espírita que não gostam de Emmanuel, das obras do Chico e André Luiz, mas o nosso trabalho aqui é aproveitar aqueles pontos que nós julgamos adequados na pauta da observação daquele movimento que nós vamos elaborando no tempo para que o ensino generalizado se faça concordante. Então, nós tranquilamente compreendemos que Emmanuel acrescenta aspectos que se conjugam com o livro de Gênesis, que já temos estudado, falando das quatro raças, dos 4 grupos que definem os 4 rios que se dividiam a partir do rio que saía do Éden para regar o jardim. Então, a partir do momento em que esse grande grupamento que foi transmigrado para a Terra se aprontou ao longo de muitas e penosas reencarnações, ao longo dos milênios, eles, digamos assim, se aprontaram para a reciclagem, pelo que nós podemos depreender, por volta de 6.000 anos atrás. Então, 6.000 anos atrás, eles se candidataram para o movimento da reciclagem pela nova abertura da razão, capaz de se iluminar a partir daí. Então, a partir daí, de 4.000 a.C. até os tempos atuais, temos 6.000 anos decorridos. Presentemente, estamos no início do 7º milênio, o milênio da transição, quando a regeneração vai se instaurar na Terra. Quando a Terra, então, será, a partir da regeneração, amigos, conforme aprendemos com Santo Agostinho, repito, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19, último parágrafo, a partir da regeneração, quando a Terra já será um mundo feliz. A regeneração não é plano de expiação e provas. No máximo, é um plano de provas e felicidade. Mas Santo Agostinho define com todas as letras que a regeneração é mundo ditoso. Quem não concorda, faça o seguinte: convoque aí os espíritos através de médiuns confiáveis e questionem Santo Agostinho, porque Kardec entendeu com tranquilidade que é isso mesmo. De acordo, amigos? Porque o que nós temos em nossa volta, no plano físico, não é mundo feliz e muito menos pátria do Evangelho, propriamente dito, e plano da regeneração. Nós aqui que estamos trabalhando nesta sala e temos uma vida relativamente equacionada, podemos estar na regeneração. Individualmente falando, nós temos elementos que estão na regeneração, mas uma grande massa sofre, padece, vive a expiação, e nós não podemos nos alienar desse grande grupo de espíritos que necessitam do amparo e do auxílio.
sob pena de nós sermos transmigrados novamente para uma nova reciclagem. Então, o sétimo anjo define dois aspectos: chegada numa culminância evolutiva, sétimo milênio, a partir de Adão, a partir do momento em que a razão se abriu novamente na Terra, e o sétimo anjo interior que nós estamos elaborando. Nós vamos falar mais disso aí nesse mesmo versículo, tá? E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. É a nossa. O sétimo anjo que derrama a sua taça no ar é esse movimento no plano exterior de uma intensa globalização promovida pelos meios de comunicação que adentram todas as áreas, como o ar que penetra em todos os departamentos. Nós temos aí os mais retrógrados, reencarnados na Terra, repetindo movimentos tristes do passado, que consideram a globalização como um mal. Evidentemente que não é. A globalização é um movimento natural do progresso, da busca por uma interação mais ampliada na pauta da lei de sociedade. Quem não concorda precisa rever os seus conceitos. Porque nós caminhamos para aquele movimento em que haverá um só rebanho e um só pastor. Fronteiras, amigo, fronteiras são aspectos exteriores, convenções que se estabelecem, e que se estabeleceram muitas vezes na pauta do egoísmo. Nós vivemos num planeta habitado por uma grande família humana. Cada pátria é um departamento onde cada um aprende determinados aspectos. Não existem pátrias privilegiadas. Como Israel não foi uma pátria privilegiada no passado, muito menos o Brasil é hoje. Temos planos aí, países com uma estruturação social muito mais avançada do que na Terra, do que no Brasil, onde os espíritos já têm condições de serem felizes. Isso que nós precisamos entender. Para nós ajudarmos a alavancar o progresso do nosso próprio país. Muito bem, então derramou a sua taça no ar. Então esse movimento de intensa globalização, ele na verdade simboliza que a taça jogada no ar, o ar como sendo o oxigênio da vida, definindo que a globalização trabalha o plano interno de cada um. Então aqueles que não aceitam uma humanidade irmanada, eles vão se revelando e vão se exteriorizando. E vão se definindo, talvez, como incapazes de viver num mundo plural, como a Terra é hoje. Nós não temos que fazer exames, análises das consciências com o propósito de condená-las. Nós precisamos identificar o bem e o mal para ajudar aqueles que nós vamos identificar como estando em situações difíceis na Terra, acolhendo, estendendo as mãos e promovendo o bem comum. O bem comum. O nosso papel não é o de sermos justiceiros, juízes, aqueles que condenam o próximo. Nosso papel é de ajudar o próximo, certo? Da pauta do que aprendemos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Se alguém pratica o mal e está prejudicando só a si mesmo, vamos orar, pedir um amparo divino. Mas se esse elemento começa a prejudicar um maior grupo, nós temos o dever
proteger o maior grupo. Aí nós vamos chamar até a polícia, se for o caso. Certo, amigos? Nós aqui não estamos mais no plano da alienação mística. Nós vamos permanecer orando para que as coisas se resolvam. Nós aqui permanecemos orando e os espíritos ficam pedindo a Deus braços na terra que possam ajudá-los a melhorar o mundo. Os templos repletos de fiéis místicos, templos espíritas também, orando, pedindo a Deus ajuda, e os espíritos estão lá esperando que esses elementos acionem os braços, o plano social, para ajudar a humanidade. E nós ficamos nesse impasse. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do trono. Então, essa é uma expressão que vai sair da intimidade de cada um, porque cada um de nós é esse sétimo anjo. Cada um de nós é o elemento que está posicionado na sétima etapa para realizar a parte que lhe toca na obra da criação. Naquele esquema da questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Para uns é expiação, para outros é missão, para outros e todos sendo colocados no plano, para cada um tomar a parte que lhe toca na obra da criação. Agora tem os elementos que estão na expiação, que se entregam à expiação e ficam aí sumidos na expiação. Tem outros que se permanecem inoperantes no sentimento de culpa, de remorso, não é? Isso é muito comum até no meio espírita, uma certa inoperância de elementos que se consideram sem condições de realizar certas tarefas. O elemento é convidado para fazer uma palestra. Eu não tenho condições ainda, eu estou muito aquém, eu sou muito imperfeito, sou atrasado. E ele fica aí estacionado nesse movimento. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Se foi convidado, aproveita a oportunidade. Sobe no cavalo que passa arriado. Aproveita a ocasião. Então, cada um de nós, nesse movimento aqui, exteriormente, no plano globalizado, nós vamos exteriorizar alguma coisa. Então, nós precisamos identificar o que estamos interiorizando. Porque, meus amigos, a grande voz do templo vai sair. Não adianta escamotearmos a verdade. Não adianta buscarmos nos esconder. Sempre sai alguma coisa. Aquele que se esconde está exteriorizando o quê? Covardia, timidez, pusilanimidade, talvez. Está exteriorizando. O que está entronizado no templo interior. Tempo interior. Então, nós estamos aqui nessa sétima etapa, inclusive fazendo levantamentos. Nós vamos trabalhar isso mais aqui no versículo 19. Inclusive fazendo levantamentos do passado individual, não estamos? Estamos fazendo levantamento do passado na nossa reunião mediúnica. Levantamento, amigos. E saiu grande voz do templo, que é o movimento. Então, nós estamos aqui na transição, no sétimo milênio, para continuar emitindo as mesmas complicações dos milênios anteriores? Ou para superar e emitir novas coisas? Expressar novas coisas? O que nós estamos fazendo na Terra? Estamos fazendo coro com os movimentos ideológicos complexos
neofascistas, neonazistas, fundamentalistas religiosos, então nós estamos já sintonizados com a proposta espírita cristã, tal como Kardec nos legou, e buscando fazer diferente. Amigos, vou repetir o que eu já disse aqui. Mundo regenerador não é mundo religioso fundamentalista, não. Quem pensa dessa forma, eu convido já a mudar a mentalidade. O mundo da regeneração, em todas as frontes, será lida a palavra amor. Perfeita equidade presidirá as relações sociais. Quem não estiver preparado para isso desde agora, vai ser um elemento dissonante e não vai ter condições de reencarnar nesse futuro. Eu digo nesse futuro, médio e no longo prazo, porque no mundo de hoje e do curto prazo, intensa desigualdade social preside as relações humanas ainda. É o contrário. Então, a nossa sociedade hoje é presidida, o que preside as relações sociais hoje não é a equidade, é a iniquidade. Isso nós precisamos identificar para exatamente combater. Se nós lemos a questão 806 do Livro dos Espíritos, concordamos com ela. Você lembra qual é? É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Olha o que Kardec perguntou. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Se a obra do homem não é obra de Deus, nós precisamos retificar a obra de Deus. Ou não é assim que nós devemos entender? Isso é plano de expiação e provas. No plano da regeneração, Santo Agostinho já deu o tom. Perfeita equidade presidirá as relações sociais. Então é o oposto. É o oposto. Então nós temos que trabalhar para o advento dessa nossa condição, e não para a manutenção do status quo atual. E isso precisa ser dito. Porque no movimento espírita existe omissão quanto a esse argumento. Omissão quanto a esse argumento. Fazem-se simpósios, seminários pomposos, na pauta da autoajuda, que não ajuda ninguém. E o espiritismo não é aprofundado nas consciências. As consciências não são instruídas e auxiliadas a pensar, a raciocinar. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito, porque Allan Kardec tinha uma grande preocupação social. O que se evidencia pelo tom das questões que embora nós sabemos que Kardec recebeu um conjunto já pronto de perguntas e respostas, já que haviam sido trabalhadas anteriormente, Kardec manteve aquele corpo granítico. Kardec não fez acepção de temas, não descartou esse ou aquele tema. Por exemplo, desigualdade social, ele não descartou esse tema, embora muitos hoje espíritas descartem esse tema. Lamentavelmente descartem esse tema. E então Kardec evidencia que ele tinha uma grande preocupação com o que acontecia na sociedade. E o movimento espírita nosso hoje, amigos, vamos desculpar quem trabalha aí no movimento espírita organizado, mas ele se perdeu. Se perdeu.
O movimento espírita hoje organizado, ele existe e deve existir para dar um direcionamento jurídico aos grupos espíritas. Mas do ponto de vista doutrinário, é insosso. Não existe o debate, não existe o questionamento saudável, sadio. Porque se nós falarmos de desigualdade social aí no meio espírita, alguém vai lá, vem o comunista, lá vem o marxista. Não se pode falar. Por culpa de quem? Por culpa dos espíritas. Por culpa dos espíritas, por culpa dos palestrantes que, a pretexto de manterem uma certa reputação, de fazer um acordo tácito, eles não têm coragem, porque eles vão perder o microfone, vão perder o holofote, não vão pisar nos tapetes vermelhos que se abrem. Então, amigos, me desculpem, mas aqui, nesse estudo nosso aqui, eu não tenho nenhuma preocupação de contemporizar com instituições complicadas na Terra. Porque o Espiritismo, a doutrina espírita, trabalhada por Kardec, ela trabalha segundo duas vertentes: combate ao egoísmo, questão 913, pela reeducação dos caracteres, reformulação dos hábitos e a reforma das instituições, 913 e 914. Todas as instituições onde o egoísmo adulterou. E o meio espírita também. Então nós respeitamos, eu respeito as instituições, mas eu não dependo das instituições, nem estou a reboque de instituições, e muito menos eu penso com a cabeça dos outros. Eu procuro aqui, e aliás aqui eu quero fazer uma profissão de fé para os amigos aqui, tá? O meu propósito é estudar Kardec, meditar e ajudar os amigos também a fazer o mesmo movimento. Os amigos não têm que pensar com a minha cabeça. Jamais eu estou aqui, me posiciono aqui nesta sala, impondo um ponto de vista para que os amigos pensem segundo a minha cabeça. Eu convido os amigos a estudarem a doutrina espírita, meditarem, pensarem, estudarem as entrelinhas, tirarem as suas conclusões. O propósito aqui é esse. Se alguém pensa que. Se alguém aí entende que eu estou querendo impor alguma coisa, é porque eu sou imperfeito, evidentemente, eu não vou conseguir expressar como um Sócrates, como um Platão ou como um Aristóteles os argumentos. Então, o esforço é para que a gente pense junto. Pense junto. Medite junto. E raciocinemos. Porque, meus amigos, à medida que vamos aprofundando o estudo, na doutrina espírita, que é a codificação, as complicações das obras mediúnicas elas se tornam evidentes. Aí nós vamos ficar com o quê? Com a codificação. Porque, infelizmente, temos obras espíritas aí psicografadas através de médium respeitável que foram adulteradas pelas instituições espíritas. Adulteradas. E aqui eu vou citar uma, que aqui eu não me omito. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho.
foi adulterada. Vergonhosamente adulterada. Então, tome muito cuidado ao lerem essa obra. Tem muita coisa complexa nessa obra. Inclusive um Jesus que não sabe onde fica o Brasil. Ismael que tem que mostrar para ele onde fica o Brasil. Certo, amigos? Vocês notaram isso, não? Não tem cabimento. Nunca notou isso, não, Fernando? Eu não reparei, não. Eu vou buscar. Jesus pergunta para Ismael onde fica a pátria que está sob o cruzeiro. Quer dizer, Jesus não sabe. Ele tem que pedir para Ismael perguntar. Ismael abre um mapa para ele, certo? Ah, não, está aqui, ó. Não, meus amigos, tem absurdos. Ali teve adulteração, aí, isso é defendido do movimento espírita, e eu até prova em contrário, eu concordo. Mesmo porque os originais do Chico Xavier, os originais psicografados do Chico Xavier, entregues à Federação Espírita Brasileira, foram todos destruídos. Por que se destrói originais do Chico Xavier? Então, amigos, não tem aquele mesmo movimento complexo lá da Inquisição, né? Adulterar as coisas, adaptar os espíritos que reencarnamos egressos da Igreja Católica, continuamos a operar as complicações. Comentários aí, meus amigos? Alguém quer trazer algum comentário? Aproveita e fala agora. O cálice para sempre. Se você quiser defender a instituição, pode defender, amigos. Aqui não tem. Eu acho que a história se repete, né? Assim, da mesma forma que o cristianismo primitivo foi mexido, né? Foi se adaptando aos interesses de quem estava no comando, corre o mesmo risco em relação ao espiritismo, né? Se não houver vigilância, né? É importante que a gente orar e vigiar, né? Então vamos orar, pedir que as nossas mentes se abram para que a gente vigie as questões doutrinárias, né? Exatamente. Porque tem muito lobo em pele de cordeiro no movimento espírita aí, viu? Inclusive levando o rebanho para seu próprio redil, para oferir lucros. Amigo, situação complexa. E Jesus, amigo, Jesus é o Espírito que construiu o orbe, então ele não sabe onde fica o Brasil. Ele construiu o orbe e não sabe onde fica o Brasil. Precisa com todo respeito ao Espírito Ismael, não estou discutindo aqui a autoridade de Ismael, todo respeito. Mas ele precisa do Ismael para mostrar para ele onde fica o Brasil. Quer dizer, aquele movimento que nós sabemos que Jesus fez, está lá registrado lá em Pedro, que depois da crucificação ele desceu às regiões inferiores para ajudar, aquele movimento que coloca Jesus inserido em meio à humanidade para ajudar, nesse livro Brasil, Coração do Mundo, Padre Evangelho, foi esquecido. Jesus, então, vive num mundo místico, distante, certo? Aí ele vem aqui à Terra, né? Deixa eu fazer uma visita lá, ver como é que está a situação. Nós não aprendemos isso em doutrina espírita, não. Jesus, evidentemente, está aí, trabalhando, e a encarnação dele foi um grito eloquente de que ele está entre nós operando. Nisso que você está falando, é até assim contraditório, porque é como se ele tivesse esquecido a obra, né? Que ele participou tão intensamente. E outra coisa, exato. Se a gente leva em conta que ele participou não,
Foi por ele que veio o Consolador. Exato. E ele estava ali, coordenando todo aquele grupo. Era o guia de ali foi Kardec. Era o guia de Kardec, Espírito de Verdade. Pois é. E ali foi no século XIX. 19. Né? E o Brasil já foi descoberto no século XV, 1500, século XVI, do 15 para o 16. Exato, né? exato. Então, como é que na década de 50, de 1950, ou 40, não sei quando é que foi o livro foi escrito, como é que ele não ia saber onde estaria o Brasil? Lógico, gente, esse livro, eu vou falar para vocês, eu acredito que pelo menos estranho. que Emmanuel, Humberto de Campos, né, Humberto de Campos, fotografou através do Chico um livro, mas alguém adulterou grosseiramente. Grosseiramente. Pois é lamentável não ter os originais, né? Uma coisa absurda isso. Né? E o movimento que foi feito de institucional foi o seguinte: o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho se tornou um item do Estatuto da FEB. Tinha que Igual ser fez para implantar essa ideia no Brasil. Lá é um item, quer dizer, as pessoas fizeram adulteração e já amarraram a coisa, impuseram como norma de cima para baixo. Então, o mesmo movimento vaticanista de imposição de cima para baixo, quando nós sabemos que o Espiritismo é um movimento de libertação das consciências, não de aprisionamento. Nós somos chamados, inclusive por Emmanuel, estudar Kardec, meditar Kardec, ensinar Kardec, conversar, discutir Kardec. Não é estatuto de instituição, não. Certo, amigo? Porque o estatuto de instituição ele é tão imperfeito quanto as pessoas que somos nós que elaboramos os estatutos. E como é que nós vencemos a imperfeição? Progredimos. É cumprindo as leis de Deus, questão 918. Questão 918. Vamos lá. Por quem disse pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita? Kardec fez essa pergunta. E os espíritos responderam: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Está dito aqui que é quando ele respeita estatutos humanos, que ele segue instituição A ou B, né? Que se autodenominou casa máter do espiritismo. Não, isso não é espiritismo, amigo. Isso é um movimento religioso místico imposto de cima para baixo, nos moldes católicos. Desculpem. Mas nós estamos aqui estudando, vejam bem aqui, ó. No 19, a cidade fendeu-se em 3 partes. 3 aspectos do espiritismo que nós vamos estudar aí. Ficou claro? Amigos, eu aqui nesse estudo aqui nosso, repito, eu sou um provocador. Nós temos que pensar, raciocinar, vencer as amarras. Pode abrir. Vencer as amarras. E não ficarmos aprisionados em amarras antigas. Senão nós vamos começar a bater no mundo cópia e cola do mundo antigo. Dizendo está feito. Então, o está feito define o quê? É o nosso momento atual. Estamos fazendo. Está feito. Preciso
preciso mudar o que vem sendo feito. Mudar o que vem sendo feito, mas não é fácil, certo? 18. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e o grande terremoto. Aqui é um conjunto das expressões íntimas. No cenário apocalíptico de hoje, que vão definir ressonâncias na lei de causa e efeito, tanto no campo coletivo e no campo individual. É o que sai de nós: vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto. Vozes expressam a nossa verdade. Pensamentos, palavras, atitudes e ações expressam a nossa verdade. Os trovões, os gritos oriundos da revolta, do desespero, das paixões, que ainda mantemos. São os trovões que saem da nossa intimidade. Porque nós vivemos um momento em que nada há oculto que não haja de ser revelado. Porque está escrito aqui, ó, no versículo 17: e saiu grande voz do templo do céu. Então vai sair. Nada há oculto que não haja de ser revelado. Os relâmpagos, reflexos desequilibrados. Os reflexos complexos que ainda saem de nós. Por que relâmpago? Porque são lampejos. Quando nós falamos em reflexos, estamos falando naquele movimento de reflexão do espelho, da mente, fazendo aquela conexão com pensamento e vida. A mente é o espelho da vida. Então, quando a luz bate no espelho, ela se reflete, não é isso? Então, o reflexo é o lampejo complexo, por quê? Porque é o relâmpago, não é? Não é aquela luz suave, equilibrada. Então, nós estamos falando aqui das complicações que vão emergir de cada um de nós, individual e coletivamente, para a aferição. Porque vivemos a separação do joio e do trigo. Então vai sair, amigos. Vai sair. E o terremoto, os abalos interiores. Por exemplo, que esse movimento causa. Porque esse grande movimento aí, o grande movimento que se contrapõe ao da espiritualização é da incredulidade e do materialismo. O grande movimento interno, que é o egoísmo. Egoísmo estruturado, sofisticado, filosoficamente bem resolvido, bem argumentado e tendo os seus profetas eloquentes aí no mundo, multiplicando o sistema, arrebanhando novos adeptos, inseridos inclusive nas religiões, no próprio espiritismo, materialismo repaginado. Amigos, precisamos de enxergar essas coisas. Nós somos convidados por Allan Kardec a duvidar sempre de todos os médiuns, de todos os espíritos, de todos os palestrantes. Duvidar sempre. Passar pelo crivo da razão e do bom senso. Nosso crivo é Kardec e Jesus. Nosso crivo é esse. Quem não concorda está na escola errada. Quem não concorda com Kardec está na escola errada. Devia ser honesto consigo mesmo e procurar outra escola. Se diz espírita, espírita é o seu nome, como vai dizer Emmanuel. É o nome e sobrenome.
Porque nós estamos aqui para desenvolver um sistema de fidelidade. De fidelidade a uma proposta de cunho superior. Sermos fiéis, amigos. Com o sacrifício do próprio interesse pessoal. Inclusive do interesse pessoal sutil. Ah, eu não posso falar isso na tribuna, não, porque senão não me chamam mais para fazer palestra aqui. Tem isso também. Compromisso, amigos, com a doutrina e com o evangelho. Evidentemente que com amor, com compaixão, com misericórdia, focando no filho do Calvário, o sofredor. Porque tem muito fariseu aí no meio, aí, travestido de cordeiro. Então, como nunca havia havido, houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi esse grande terremoto. É alteração de piso. Alteração de peso. Então, vocês acham que as pessoas gostam de estudar o Espiritismo e descobrir, por exemplo, que precisa resolver a desigualdade social, que precisa, que segundo a lei do Cristo ninguém deve morrer de fome, que é preciso haver empregos, questão 685A, o idoso precisa de ser amparado pela sociedade, 685A, que é preciso combater o egoísmo, 917, 913. Vocês acham que as pessoas gostam de ler essas coisas? Por isso que ninguém faz palestras e seminários sobre esses temas no movimento espírita. Já viram aí o grande... Vamos fazer um seminário para estudarmos a questão da desigualdade social, tal como está na questão 806. Existe? Não existe. Existe o seminário como um título que é a resposta da questão 930, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Já viram algum seminário com esse título? Eu ainda não vi, vocês já viram? Desde o tempo de Kardec até hoje, eu nunca vi um. E no Brasil de hoje, nós vamos ficar muito tempo sem ver. Não é? Mundo de regeneração, seminário, tema. O mundo regenerador é regido por perfeita equidade social. Nós vamos debater o assunto, vamos estudar o que significa isso. Já viram esse seminário por aí? Se alguém já viu, me manda para mim que eu quero escutar. Já viram? Isso é coisa de comunista. Coisa de comunista. Coisa de socialista. Inclusive, né, Júlio? Nos é negado. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Inclusive, você falou sobre fome, né? Estão querendo nos negar, inclusive, a fome de conhecimento quando se determina que faculdade não é para quem quer, é para quem pode, né? Pois é. Duro esse discurso. Exatamente. E Kardec era um educador, um pedagogo muito mais próximo de um Paulo Freire do que de qualquer outro. Aí, no meio espírita também ele é subavaliado. Analisado de forma rasa. Porque outros elementos aí substituíram Kardec. Médiuns. Certo? Médiuns aí substituíram Kardec. E palestrantes substituíram Kardec. E vamos caminhando. Assim caminha a humanidade. Assim caminha a humanidade. Certo? Embora esse movimento aqui, ó. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia
se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Vamos lá. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Evidentemente que é um símbolo. A grande cidade é Jerusalém, que é síntese da revelação superior, não é? Moisés, Jesus, certo? Simbolizam Jerusalém. E as 3 partes em que a cidade se fendeu nos tempos modernos são os 3 aspectos do Espiritismo. Os 3 aspectos do Espiritismo. O Espiritismo não é o Consolador prometido, a terceira revelação de Deus aos homens, dividida em 3 partes: ciência, filosofia e religião, que significam simplesmente, amigos, mentalidade nova, prática, sentimento renovado. Já falei disso aqui. Triângulo de forças que Emmanuel define ciência, filosofia, ciência e religião é o triângulo de força da vida. Mentalidade, nossa mentalidade segue um padrão filosófico, a nossa prática diária segue a mentalidade, e a prática da mentalidade vai definir o padrão dos sentimentos. Ou seja, a prática da nossa mentalidade pode alimentar o egoísmo, manter o mundo no estado em que se encontra, ou, se nós já buscamos mergulhar a nossa grande cidade interior, o eu, formado por 3 partes: casa mental, consciente, subconsciente, superconsciente. Se nós já mergulhamos isso no tríplice aspecto espírita, na mentalidade espírita, então a consequência vai ser uma prática renovada que vai desaguar no combate ao egoísmo. Mudança do sentimento, amigos. Triângulo dinâmico de forças. Mentalidade, prática, ação, sentimento. Tripé da evolução. Tripé da evolução. Informação, formação, transformação. De acordo? Lembrando que a filosofia, na sua expressão mais sublime, universalmente falando, ela foi demonstrada de forma excelente na Terra por Jesus. A filosofia mais sublime foi demonstrada por Jesus. De tal forma que, fazendo um movimento retrocognitivo, a partir do que Jesus praticou, podemos chegar à sua fundamentação filosófica. Observando o que Jesus fez na Terra. Fazendo uma análise retrospectiva, ou retrocognitiva, retroanalítica, nós vamos chegar ao fundamento filosófico de Jesus. É o essencial que é invisível aos olhos. Qual que é o fundamento? Qual a mentalidade que fundamentava aquela prática? Porque a prática de Jesus, só finalizando rapidinho, Luiz, porque a prática de Jesus entre nós foi contrária àquela que está descrita por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 5, como sendo a subjugação do fraco pelo forte. A prática dele foi completamente oposta, a direção contrária. Diga lá, Luiz. Pelo que você está falando aí, que aqui fala assim, fendeu-se, né? Ou seja, dividiu. E geralmente a gente fala assim, vamos dividir para dominar melhor, né? Esse é o lema romano. Aqui, César praticou isso na Gália, por exemplo. Não, estou falando assim, aqui essa divisão é diferente. Nós colaboramos com ele, evidentemente. Pode falar, Luiz, desculpa.
Não, fala assim, mas aqui essa divisão ela é diferente. É uma divisão que o intuito aqui é de melhor compreender para fortalecer e unir, né? Uma Exatamente. divisão só divide sem Exatamente. separar. Exatamente. A divisão aí da revelação em três partes, para que não reste dúvidas, porque a mensagem de Jesus foi deturpada. Então, filosofia, ciência e religião. A filosofia espírita foi comprovada na. A filosofia espírita, amigo, Kardec não estabeleceu, e nem aqueles que fizeram o trabalho anterior a Kardec, que repassaram para Kardec um trabalho robusto que já tinha sido feito, eles não se partiram de uma filosofia a priorística para então se comprovar. Não. O fenômeno demonstrou a filosofia, que permeava o fenômeno. Qual a filosofia? A filosofia da sobrevivência do espírito, imortalidade da alma, reencarnação. É todo um conjunto filosófico. Jesus já tinha ensinado, mas foi esquecido. Foi deturpado. Então, essa cisão em três partes é para que não paire dúvidas. Fique claro. A questão fique clara, fique esclarecida, de forma insofismável. Mas mesmo com essa clareza toda, o movimento espírita hoje é um movimento complexo, complicado, difícil, dividido. Dividido. Quer acrescentar mais alguma coisa, Luiz? Não, a ideia que me veio foi só essa, de diferenciar a divisão aqui no sentido positivo, né? Sim, visão positiva. Mas vamos lembrar que essa divisão é a divisão do corpo doutrinário, que desceu do céu, simbolizada em Jesus. Agora, é um triângulo de forças naturais em que nós estamos atuando, evoluindo naturalmente, sem perceber. Certo? O elemento que fala assim, aí é meu propósito é me dar bem na vida, é a filosofia dele. Toda a prática dele vai se dar em função dessa diretriz. E, obviamente, isso vai formatar seus sentimentos. É assim que funciona. E a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus. Então a Babilônia hoje está ampliada aí a Babilônia foi destruída. Nós podemos, inclusive, semana que vem, trabalhar esse aspecto aí da destruição da Babilônia. Mas o que eu quero ressaltar aqui hoje, aqui, nesse primeiro trabalho a respeito desse, é um texto do Honório. O Honório, ele trabalhou esse assunto em conexão com o capítulo 12 de Daniel. Tá? Porque aqui, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, nós temos um aspecto, inclusive, da lembrança do passado, no que toca ao esquecimento do passado, tá? E da grande Babilônia se lembrou Deus, Deus, meus amigos, é o ser interior desperto, consciência desperta, que vai se lembrar daqui, da grande Babilônia, do passado. O que eu estou querendo dizer? Deixa eu ler o texto do Honório aqui, e vocês vão entender. Então, o Honório fez uma conexão com o capítulo 12 de Daniel. Então, eu vou ler aqui, é o capítulo 12 de Daniel, os primeiros versículos, tá? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Século 20. Esse primeiro versículo se refere ao século 20, tá? Então vejam bem. Aí continua. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Veja que interessante.
muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. O Honório escreveu assim, eu vou ler para vocês. Vocês estão entendendo por que é que nós... Olha o que o Honório escreveu em 2005. 12 de março de 2005. Se não cabe para nós hoje, amigos. Olha, veja que interessante. Vocês estão entendendo por que é que nós estamos tomando conhecimento das reencarnações de fulano e beltrano por aí? Quer dizer, não é no sentido de exaltar o outro. O reencarnado que foi isso ou aquilo. Está definido que as grandes figuras positivas e negativamente consideradas estão de retorno aí, ajudando, auxiliando. Não é incrível isso? Nós estamos testemunhando isso, não estamos, amigos? Verdade. Está acontecendo no nosso grupo desde 2018. O passado nosso que emergiu, a Grande Babilônia, inclusive a Grande Babilônia. A Grande Babilônia, efetivamente, foi o que emergiu, não foi? Foi a Grande Babilônia. Veja que interessante. Ou seja, nós estamos sendo chamados, amigo, para nos lembrar. Para quê? Para exaltar? Não. Olha, pisaram na bola lá atrás. Agora tem que reconstruir Jerusalém. Nós não destruímos Jerusalém? Nós vamos reconstruir. E o Espiritismo é a reconstrução da Jerusalém, amigos. Construção. Então, semana que vem nós vamos retomar o assunto a partir daí, tá? Que Jesus nos inspire, nos ampare, nos fortaleça, permitindo que estejamos de volta na semana que vem.